Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre algumas coisas bem legal. Hoje eu vou falar rapidamente para não ocupar muito tempo de vocês, mas eu quero tocar num assunto que eu acho extremamente importante para que as pessoas saibam, né, e conheçam um pouquinho mais dessa parte sobre obsessão. Então, obsessão é uma coisa que tem várias pessoas que falam sobre obsessão, sobre tipos de obsessão, e isso às vezes não fica muito claro, mas é de extremamente importância, principalmente para quem trabalha em centros espíritas, né? E até para as pessoas também saberem do que se trata o assunto obsessão. Bom, obsessão, então, ele tem vários tipos de obsessão. E dentro desses tipos de obsessão tem os graus de obsessão. A obsessão existe de várias formas. Por exemplo, encarnado, pessoa física, para desencarnado, alguém que já morreu. Desencarnado para encarnado, daí é de alguém que já morreu, que está obsediando alguém vivo. Encarnado para encarnado, ou seja, de vivo para vivo. Desencarnado para desencarnado, que são dois espíritos que já se foram, né? Esses, vamos dizer, são os tipos. Os graus de obsessão. Obsessão simples e obsessão complexa. A obsessão simples, ela se enquadra na parte de fascinação e oscila em subjugação. E a parte complexa, a obsessão complexa, é a possessão propriamente dita e alguns artefatos que a parte responsável pela obsessão, os obsessores, usam para poder atingir esse encarnado ou o foco da obsessão. A fascinação fica fácil da gente entender por quê. Fascinação a gente vê muito em casos de médiums, por exemplo, que se acham autossuficientes, que se acham o bambambam da espiritualidade, né? Aquele médium que chama atenção pelos seus efeitos físicos ou pelo seu conhecimento, que acha que tudo é dele. Gente, vou voltar de novo na tecla. Médium, meio, ou seja, quando tu te disponibiliza a desenvolver um trabalho mediúnico, tu está servindo de intermediário dos espíritos. Então, se é um espírito que trabalha com a cura, quem está fazendo a cura é o espírito, não é o médium. Quando o médium se acha autossuficiente e acha que ele é o responsável por aquela cura, ele está ou sendo obsediado a nível de fascinação, às vezes é do próprio médium mesmo que acaba se achando que é suficiente. A subjugação, ela já é um pouquinho mais além da fascinação. A fascinação, vamos dizer que seria uma intuição, seria uma vontade, seria uma sensação, vamos dizer assim. A subjugação, ela já muda um pouquinho. Por quê? Porque ela passa dessa vontade para algumas ações referente ao que ele está sendo obsediado, tá? E a obsessão complexa, que daí vem na possessão, é quando o espírito que está obsediando consegue ter um acesso pleno da pessoa, mudando seus hábitos, mudando o jeito de falar às vezes, mudando rotinas. Daí ele está possuído, vamos dizer assim. E isso faz parte das obsessões complexas. Uma coisa que é importante ressaltar é que dentro da espiritualidade, tanto a nível superior quanto a nível inferior, existe organizações e categorias de espíritos. Por exemplo, é como se fosse uma grande empresa. Tem o chefe, tem o gerente, tem o responsável por determinado setor
E os operários. Numa obsessão complexa, acontece a mesma coisa, tá? Tem o chefe, que seria normalmente um mago negro, o gerente, que seria daí alguém responsável por aquele setor, falando de obsessões complexas que usam chips e implantes, seria, por exemplo, um espírito de um cientista. Pode ser. Aí tem, então, o chefe, o gerente, e aí vem os operários, né? Ou seja, aquele cientista coordena uns outros espíritos que não têm o seu conhecimento para desenvolver a tarefa. É como se um mandasse, que seria o especialista, né? Passasse para o outro fazer um implante ou artefato que for ser usado, e os que estarão na comissão de frente, vamos dizer assim, mais propriamente dita, com o ser que será obsediado, tá? Então, aí, por exemplo, assim, ó, de como que funciona, tá? A obsessão de um desencarnado para encarnado é quando o espírito que já morreu tá muito ligado à pessoa que ainda vive, e aí fica o tempo todo ali. Não quer dizer que às vezes que seja sempre ruim, não é. Às vezes a pessoa tá apegada mesmo, não consegue se desligar, mas como as energias são diferentes, isso faz com que a pessoa fique, vamos dizer assim, fique mais cansada, fique mais prostrada, por conta das energias serem diferentes. Às vezes o espírito nem tá com mal intenção, é até um familiar, mas é que como ele tá ali, a energia dele é diferente, ele tá com aquela sensação de saudade, com aquela sensação de apego, ele acaba obsediando sem querer, vamos dizer assim, o familiar que tá vivo. De encarnado para desencarnado. É ao contrário. Por exemplo, aí a pessoa que já faleceu, a pessoa viva, o encarnado, fica o tempo todo pensando, o tempo todo chorando, o tempo todo lembrando, fica aquele sentimento, fica o tempo todo falando, e aí guarda a roupa e mexe na roupa, e aí mexe nas coisas que era da pessoa, e aí já chora, e aí já lembra. Isso acaba aproximando, perturbando aquele espírito que já faleceu, que está tentando se desligar, que está de repente num momento de repouso até as primeiras horas para conseguir se estabelecer espiritualmente, e aquela pessoa encarnada fica ali. Também às vezes não é por maldade, na maioria das vezes não é. Mas é que essa sensação, esse pensamento, essa saudade excessiva acaba prejudicando o desenvolvimento do espírito que acabou de desencarnar. Daí, desencarnado para desencarnado, são os dois já foram, já são espíritos que já desencarnaram. E aí, por alguma rixa, por algum problema que tiveram em vida ou em vidas passadas, acabam se prejudicando um ao outro, e aí acaba sendo uma obsessão de desencarnado para desencarnado. A obsessão de encarnado para encarnado, isso é muito importante. Sabe aquela pessoa, aquele amigo que fica o tempo todo na volta, tudo que tu tem ele quer, tudo que tu consegue ele, ai, tô com inveja branca. Gente, inveja é inveja, não existe inveja branca. Pelo menos é o que eu acho. Se te despertou a vontade de ter igual, só um pouquinho, né? Então, isso aí é aquelas pessoas que ficam o tempo todo te atucanando, o tempo todo, ai, porque tu tem tal coisa, eu queria, porque tu faz tal coisa, eu queria fazer. A gente escuta muito, ai, eu queria ser que nem tu. Por favor, né? Isso acaba, é aquele tipo de pessoa que quando tá contigo te suga toda a energia, tu fica extremamente cansada, sabe? Aquela pessoa puxa, te perturba, né? Às vezes também pode ser inconscientemente, porque é uma pessoa que não tem muita, como é que eu vou te dizer, segurança, é uma pessoa que não se sente, tem autoestima baixa, consegue
quer se projetar em ti, como que tu é e tal, pra ser assim porque acha bonito, mas cuidado, porque isso também acaba sendo uma obsessão. E para quem tem vontade de aprender sobre obsessão complexa e como que funciona essas hierarquias, eu recomendo esse livro aqui, tá? Esse livro, Diálogo com as Sombras, de Miranda, tá? É maravilhoso. Hermínio Miranda, Teoria e Prática de Doutrinação, Diálogo com as Sombras. Esse livro fala categoricamente sobre essas hierarquias que eu comentei com vocês e como que se faz, como que eles agem, como que o espírito faz para acompanhar o obsediado, tá? Num próximo vídeo, a gente pode entrar bem mais sobre o assunto de obsessão complexa. E eu quero dizer para vocês, para quem tá vendo esse vídeo, eu trabalhei muito tempo em centro espírita, dentro de um grupo que fazia atendimentos, tá? Nessa parte de obsessão, desobsessão e resgates em zonas umbralinas. Gente, não é viagem, tá? Existe sim toda uma organização de uma egrégora que está destinada a obsediar alguém. Existe sim chips, implantes, artefatos que são colocados no perispírito da pessoa que será obsediada para monitorização o tempo todo. Existe, tá? Não só no meu grupo, mas no grupo de outra doutrinadora também a gente fazia esse trabalho. Era retirado chips, era retirado implantes, a gente sabia, tinha que fazer daí todo um tratamento com o espírito obsediado e o espírito obsessor para poder fazer esse desligamento total. É um assunto bem grande, tá? É um assunto muito interessante, é um assunto que a gente não consegue falar num vídeo curto, mas é um assunto que desperta a curiosidade e a importância de saber. Quem tá trabalhando nessa linha de frente com esse tipo de trabalho, é um trabalho pesado, tá? E exige sim do doutrinador ou daquele médium que será quem vai conversar, né, com o espírito e desenvolver esse trabalho, que esteja bem amparado também teoricamente para saber das artimanhas e de como que as coisas podem se desenrolar dentro de uma linha kardecista. Certo, pessoal? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos falar sobre isso em outros vídeos também. Até uma próxima. Beijo!